Quais são os principais medos da humanidade, né? O medo da pobreza, da velhice, da crítica, ele vem antes do medo da morte. Negócios ruins levam à falência do negócio. Faz parte, né, esses erros que a gente tem para que eu melhore, para continuar cada vez melhor. Então eu preciso decidir que tipo de trabalho eu quero, que tipo de resultado eu quero. Tem que ser empresário, senão ele é um funcionário da empresa. Muito bem, estamos ao ar com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e aqui comigo, como sempre, minha parceira de bancada, de vida, de empresa, de negócios, Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, meu amor. Seja muito bem-vinda. Eu tenho que te confessar que hoje eu tô com medo desse episódio. Esse episódio me deixou um pouco com medo. Tu com medo, meu amor? Esse episódio me deixou com medo. Hoje nós vamos falar de medo. Os medos que travam os empresários, as pessoas, né? Os empresários, os empreendedores, as pessoas em geral, de dar o próximo passo, né? O passo necessário para a empresa crescer, o medo de tomar decisão, de fazer o que precisa ser feito. O assunto hoje está bom. É normal sentir medo? Tá bom. Talvez. Normal, né? Talvez seja normal sentir medo. Por que a gente sente medo? Acho que o negócio tal, e o que você faz com esse medo, né? Você deixa ele te dominar ou você domina o medo? Por que a gente sente medo? Né? Medo é proteção, né? Que é a pessoa do cognitivo, né? Vem dos medo, primórdios, né? Medo é proteção, defesa. Proteção. Então... Se tu não tem medo, tu te joga do abismo, tu vai no... né? Tu não tem medo, né? O medo traz racionalidade. Às vezes... Uma dose de medo, às né? Às vezes o medo é irracional. É igual o medicamento, né? Entre o veneno e o medicamento é a questão da dose, né? Então, até que ponto o medicamento ele pode fazer bem, ou se tomar demais ele vai ser um veneno, né? E a questão do medo eu acho que está por aí também, né? Depende da dose, né? Até que ponto fazer medo é bom, né? Ter medo é bom, né? E que ponto que o medo extrapola o medo, vira o pânico e a pessoa trava. E o medo te domina, né? Até que ponto você consegue dominar o medo e dizer, peraí, agora é comigo, você pode ficar quietinho, ou deixa ele te dominar e tu não consegue ir. Então, acho que o assunto tá bom, né? Mas tem muito medo aí que trava o crescimento. Tem muito empresário aí que não faz, tem que ser feito por medo. E aí, quando percebe, passa 6 meses. Quando percebe, passa 1 ano. Passou 5 anos. Passou 10 anos. E ele ficou com medo de entrar em ação. E a pergunta é, né? Medo do quê? Né? Não necessariamente, às vezes, esse empresário ele tem um medo do negócio, ou medo dele, ele tem medo do julgamento lá do outro, ele tem medo de que não vai dar certo, enfim. A gente vai falar aqui quais são os principais medos da humanidade, né? E de que forma que a gente pode usar isso e sair dessa do medo, né? E ter coragem e agir para ter resultado. Nosso assunto hoje é medo, para você não ter mais medo. Vamos falar de quais medos travam o seu crescimento, o que você precisa fazer para bater de frente com esse medo e ser mais forte dele. No nosso bate-papo semanal, aqui no podcast Empresa Mais Lucrativa, comigo, Marcelo Henrique, e ela, Daiane Henrique, toda segunda-feira no ar. Conteúdo novo, conteúdo direto, objetivo, prático, para você chegar na sua empresa, colocar em ação. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Toda semaninha, para te provocar, fazer aqueles insights provocativos para que você consiga ter ideias, né, ter direcionamento e colocar em prática. Então vamos falar de medo. Isso aí. Aproveitando a questão do podcast, que você pode ouvir sozinho, você pode colocar para a equipe ouvir, você pode fazer um treinamento conosco, colocar. Já muitos empresários já colocaram foto, né? E nos marcaram depois no Instagram. Olha, nossa empresa fazendo treinamento com vocês, ouvindo lá o podcast. Estamos no 26º podcast. Então tem muito conteúdo, né? Nosso episódio 26. Estamos há 26 semanas consecutivas com o nosso podcast e assim vamos continuar até o final do ano. Até dezembro. Ufa, vamos lá. Nosso desafio do ano, né? Desafio do ano. Vencemos o medo. Depois a meta é 2022. Mas vencemos o medo e estamos aqui. Vamos lá. Então, para iniciar esse bate-papo, sabemos que existem alguns medos que são classificados como unânimes, né? A todo ser humano. Não falando aí só de empresário, né? O ser humano, ele é conectado com muitos medos. O que compete dizer que nós, empresários, também temos ou já tivemos esse sentimento de medo em algum momento da nossa trajetória. Que eu te pergunto, qual o principal medo da humanidade? Quais os principais medos da humanidade, né? Trazendo aqui não só para o empresário, para a humanidade em geral. Eu que te pergunto, para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, coloca ali embaixo ali. Antes de eu falar qual é o principal medo, qual é o seu principal medo? Qual é o teu principal medo? Daiane Henrique, qual é o teu principal medo?
Já leu a pauta? Tá conectado ou não tá conectado? Eu que fiz a pauta, né, meu amor? Mas os medos eu trouxe mais. Os medos você complementou. Os medos está complementado das minhas leituras. Né? Eu trouxe aqui 6 medos, que são os... Porque se a gente for listar medos, tem muita coisa, mas o Napoleão Hill ele fala, lá na Lei do Triunfo, sobre os 6 principais medos da humanidade, que são os 6 principais medos que, em várias literaturas que a gente for buscar, que travam as pessoas de dar o próximo passo. O primeiro medo, olha só que interessante, e me diz se você concorda com isso ou não. Plenamente. E é impressionante quando a gente traz nos treinamentos, principalmente no Atitude e Ação, né, que a gente trabalhava muito a dinâmica do medo. Como é muito presente isso, né? O principal medo da humanidade, o que está mais presente, é o medo da pobreza. Medo de perder tudo, medo de ficar pobre. Medo de ficar pobre, as pessoas têm medo de ficar pobre. E aí olha só o que o Napoleão Hill traz com relação ao medo da pobreza. O medo da pobreza nasce da tendência que o ser humano tem, né, de dominar economicamente seus semelhantes. De não ser dominado, de não depender de outro. Então, assim, é incrível. E é fato, né, que a maioria das pessoas tem esse medo. Então, dificilmente a gente conecta com uma pessoa, conversa com uma pessoa que... medo de ser pobre. Sempre que você coloca essa opção, existe assinalando. E esse é o principal medo. Isso é pesquisa, né? Isso é que já está classificado como medo. Tá Não somos aqui, nós que estamos tá dizendo, aqui. né? E aí o segundo, essa aqui está uma lista de maior para menor. O segundo maior medo, ele conecta também com o da pobreza, que é o medo da velhice. Principalmente uma velhice pobre, né? O medo da velhice pobre. Eu estudei Você isso. tem medo de ficar velho? Você tem medo de ficar velho? Você tem medo de ficar velho e pobre? E aí depender financeiramente, né? de outra pessoa. Ou você ter dinheiro, daqui a pouco outra pessoa, você perde o dinheiro, né? E essa pessoa te domina pelo dinheiro. Aqui ele tem 2 pontos. 2 pontos no meio da velhice. Que é a incapacidade de geração de renda. Então, porque eu estou envelhecendo, então eu vou sendo menos capaz de gerar renda e, consequentemente, aumenta a minha possibilidade de ficar pobre se eu não gerei renda, né, quando eu tinha que gerar, quando eu tinha energia. E um outro fator que é a sensação, né, não é a sensação, de fato é o que acontece, a aproximação da morte. A pessoa está se sentindo mais próximo do momento. E aí ela tem mais esse medo. E essa questão da velhice, né? Então, isso escrito aí por Napoleão Hill já faz muito tempo, né? Hoje a gente já sabe que as pessoas envelhecem muito, demoram mais para envelhecer, né? Então as pessoas vivem mais, né? Sim. Então existe uma expectativa maior. E hoje a gente percebe que tem pessoas aí com 80 anos que estão nativas ainda, pessoas com 70 anos que estão nativas, que estão gerando resultado. Abílio Diniz, das empresas. Exatamente. Então, como eu tenho que me preparar para isso hoje? Que daí vai ser assunto do nosso próximo podcast, né? Como que eu me preparo para isso hoje, vamos né? por partes. Terceiro, falamos do medo da pobreza, medo da velhice. O terceiro medo. Esse terceiro medo, muita gente se confunde esse medo e rotula isso com outro medo, que é o medo da crítica. Crítica. Julgamento. Medo da crítica, medo do julgamento, medo do que vão me dizer sobre o que eu estou fazendo. E aí você fala... Aí muita gente vai perceber que não tem aqui, e normalmente num treinamento é falado que eu tenho medo de falar em público. É crítica, né? A pessoa não tem medo de falar em público. Ela tem medo da crítica. Ela tem medo do julgamento do que as pessoas vão falar quando ela estiver falando em público. Eu tenho medo de gravar vídeos. Não tenho medo de gravar vídeo. Eu gravo vídeo. Eu tenho medo que as pessoas vão pensar ou vão falar. Então é medo da crítica. E esse medo ele está muito em alta agora, né? Nesses momentos, na questão de vídeo, né? De Instagram, de vídeo. Aumento de exposição, aumento da necessidade de exposição. Que então, a pessoa precisa, que a empresa ela tem que se conectar agora com essa nova forma de venda, e, enfim. Então muitos empresários ficam perdidos porque realmente existe esse medo muito latente, Exatamente. Então eu entendo o seguinte, se você tem medo de ser criticado, tá tudo bem com você. Você não é fora do normal. Você é a pessoa que está dentro do normal. Você precisa só aprender a lidar com esse medo e entender algumas coisas que você precisa para enfrentar, principalmente esse medo. E aí, o quarto medo, um dos principais 6 medos que a gente está listando aqui da Lei do Triunfo, no Napoleão Hill, é o medo de perder o amor de alguém, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado por uma outra pessoa
que é um medo que envolve o ficar sozinho, é o traído, é o ser abandonado, e aí está conectado com os outros medos, que se torna, em muitos casos aqui, um medo irracional, né? Que dá o compulsivo excessivo de ciúmes e tudo mais, que faz com que a pessoa sufoque o outro. Então, e ela perde, né? E aí acaba fazendo para perder. O quinto medo é o medo da doença. O medo da doença. E estamos vivendo agora, e acredito que estamos no finalzinho, mas estamos vivendo uma época onde o mundo ficou em pânico, né? Com medo de contrair uma doença que infelizmente levou muitas pessoas embora. Que é o medo de contrair uma doença. Porque o medo de contrair uma doença faz o medo da morte ficar mais latente. Que o medo da morte é o sexto medo. Ele alinha o sexto medo, que é o medo de incapacidade, né? De que eu não tenho o que fazer contra, não consigo lutar contra. Então, olha só, o medo da pobreza, que chama atenção aqui, o medo da pobreza, da velhice, da crítica, ele vem antes do medo da morte. As pessoas têm mais medo de ficar pobre do que de morrer. Que loucura isso, né? Napoleão Hill está dizendo isso. 6 medos, isso da lei do triunfo. E a lei do triunfo, estuda a humanidade inteira, muita gente. Então, 6 medos, para a gente começar a contextualizar isso. Se você tem algum desses medos aqui, normal. Você é uma pessoa normal, tá tudo bem com você, você é uma pessoa normal. Agora vamos entrar mais no âmbito empresarial. Eu acho que o problema não é o ter medo, né? Eu acho que, como a gente já comentou, isso é normal, isso é humano, né? É importante, né? É saber que isso é humano e agora vem o que eu faço com isso, né? Então essa que é a jogada. E quando se trata de um empreendedor que está em processo de iniciar um novo negócio, com certeza ele deve estar cercado de medos e dúvidas, né? É tudo muito novo, né? E o novo nos traz isso. Então, de acordo até com uma pesquisa do Centro de Empreendedorismo da FGV, um dos principais receios dos empreendedores é de largar a segurança do meu emprego para tocar o meu negócio próprio. Então, a certa estabilidade, né? Nossa, tá tudo certo, eu vou largar tudo. Lá eu recebi o meu salário, eu tinha 13º, férias, fundo de garantia, direitos, enfim. E agora eu vou ter o meu próprio negócio. E uma outra pesquisa mostra que tanto aqueles que desejam empreender, quanto aqueles que já estão no universo do empreendedorismo têm um receio em comum, que é a possibilidade da falência do negócio. Mesmo quem já está no jogo, ou quem quer começar o jogo, né, tá lá, tem o seu emprego é bom, eu vou sair disso e vou montar o meu negócio, eu tenho medo, será que vai dar certo? Será que eu largo isso? E depois que começa o jogo será que existe uma certa possibilidade de falência do meu negócio? E se falir, o que vai acontecer? O que tu nos diz sobre isso, Marcelo Henrique? Existe a possibilidade da falência do teu negócio. De todos os negócios existe a possibilidade de falência todos os dias. No Brasil um pouco mais. Mas existe a possibilidade de falência. Quando eu penso em empreendedorismo, tá? Eu acho que isso é algo que está cada vez mais difundido e está mais claro, mas tem um cuidado que a gente precisa tomar, tá? Porque tem muita aquela teoria, né, que se fala, queime os barcos, né, queima o barco, queima a tua ponte, pula, joga o chapéu e pula do outro lado, muito incentivo de empreendedor de palco, dizendo que é tudo lindo e maravilhoso, e não é assim que funciona. Não, na realidade não é assim que não funciona. É assim. Tipo, falando sobre você ter o seu emprego, você querer empreender, e aí você queima os barcos, né? A história do queima os barcos. Chega na ilha, queima os barcos, agora para você não voltar mais. Não volto mais, eu preciso enfrentar o exército, porque a gente não tem outra alternativa. Isso é muito lindo, quando a gente conta em histórias e a gente vê filmes e tudo mais, é inspirador. Só que quando a gente fala em vida real, com pessoas que têm as obrigações reais, muitos deles têm famílias, muitos deles têm contas a pagar, enfim, tem uma vida para se sustentar, chega a ser inconsequente da parte de quem tem um microfone, de quem está numa mídia, falar que para você queimar os barcos e pular o muro e viver de empreendedorismo e dizer que vai ser tudo fácil, vai ser simples e não vai ser. Então a minha recomendação para você que está me ouvindo agora, para você que está dando esse privilégio para a gente, dessa audiência, ouvir a gente, quer empreender? Empreenda. Não tem coisa melhor no mundo que você possa fazer. Mas comece intraempreendendo, empreendendo dentro de onde você trabalha, dentro de onde você faz. Se destaca para que você consiga render mais, fazer mais dinheiro. Ganhar segurança, aprender. O que é um intraempreendedor? Você vai aprender com o dinheiro do outro. Vai ser uma grande oportunidade. Você vai aprender com o dinheiro do teu patrão, da empresa onde você trabalha.
que você vai estar criando possibilidades. Mas mais que isso, você tem a oportunidade de ter o seu salário e no depois do horário, o trabalho depois do trabalho, você vai empreender. E aí você vai empreender naquelas 6 horas que restam do teu dia até meia-noite, você vai empreender todos os dias, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Você vai fazer isso. Aí você vai criar o seu produto digital, você vai vender um serviço, vai fazer o que você quiser, desde que não prejudique a sua performance no seu trabalho. E aí você vai gerar um resultado. Aí você vai aprender as dores do que é empreender de verdade. Você pode ter resultado. A partir do momento que você começa a ter esse resultado, seu produto está validado, aí você olha, cara, agora eu consigo me dedicar mais tempo para isso. Então, agora eu posso abandonar o meu barco e sair com honra, mas já tendo um negócio funcionando. Não gerando muito resultado, mas com uma possibilidade de gerar um resultado. E você já tem o que eu acho que é essencial, inclusive que a gente montou, e sempre que eu penso em estratégias de saída, ter reserva de emergência. Eu preciso ter uma reserva de emergência porque eu vou gerar um resultado muito pequeno no começo e talvez eu não consiga me sustentar. E eu não estou falando isso porque eu li em livros. Estou falando isso porque eu já apliquei na minha vida, foi assim que eu comecei a empreender. Eu trabalhava como consultor no início dos anos 2000, na Senior Sistemas na época. Quando eu montei o site, eu larguei meio período, durante 3 dias na semana, tinha essa flexibilidade. Então, 3 tardes na semana, eu não atuava mais como consultor. Eu larguei alguns clientes dessa empresa que eu atuava para empreender o meu negócio. Então, eu dedicava 3 tardes por semana para fazer o meu negócio funcionar, para fazer a empresa funcionar, para conseguir aprender. E ralei pra caramba. E aí, quando realmente funcionou, depois de quase 1 ano, aí eu resolvi abandonar o barco. Só que mesmo assim, quando eu abandonei o barco, depois de 1 ano, de já estar rodando um MVP, que as coisas já estavam rodando, foi muito difícil. Mas eu tinha uma reserva de emergência. Que me deu tranquilidade e maturidade emocional para conseguir tocar. Porque senão você entra em desespero e aí você começa a fazer negócios à torta e direito, negócios ruins. Negócios ruins levam à falência do negócio. Então, se você quer empreender, entenda, não vai ser fácil, não vai ser gostosinho, mas vai ser incrível. Vai ser incrível, desde que você saiba exatamente onde você está se metendo. E saber o que espera, né? Então, entender que, poxa, no começo, principalmente, existe uma dedicação um pouco maior, né? Dependendo do modelo do negócio, mas essa dedicação, esse esforço, essa execução, né? Essa vontade, sempre falo, né? Se você está pensando em empreender para trabalhar menos, você está indo para o caminho errado. Pode continuar de CLT, funcionário, porque se você empreender, você vai trabalhar mais. Principalmente no início da operação. E para profissionais que já estão no jogo ou quem está iniciando um novo negócio, relatam que o medo do fracasso muitas vezes persiste. Ele anda junto com muitas pessoas e pode até travar a criatividade e evolução do negócio. O fracasso ele faz parte do jogo. Não digo necessariamente fracasso da empresa, mas fracasso de uma campanha, fracasso de um projeto, fracasso de investimento. De que forma que eu posso aproveitar esse fracasso ao meu favor? Eu acho que o fracasso, ele faz parte de fato da trajetória, só que ele pode ser evitado e minimizado através de um bom planejamento. Tá? Essa história de eu preciso aprender com minhas falhas, não, eu posso aprender com as falhas dos outros. Tem várias literaturas, várias pessoas que já entraram em ação, e a melhor forma de a gente trabalhar é fazendo um bom planejamento. Então, assim, o medo do fracasso. O medo do fracasso fez com que eu estudasse cada vez mais e entendesse métodos de gestão mais eficazes, que eu me preparasse melhor. O medo de falar em público fez com que eu estudasse muito o que eu iria falar em público. Eu acompanhei isso. Exatamente. Porque eu tinha medo do que eu ia falar em público, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não gerar uma transformação suficiente. Então eu estudava horas e horas por dia, eu estudava uma semana inteira o que eu ia apresentar em 2 dias. Eu ficava muito bom, eu pensava em todas as possibilidades, até demais. Se falta energia, se não tem data show, se não tem não sei o quê. Eu tinha várias apresentações, cartas na manga, só que isso fez que eu ficasse bom. Então, o medo do fracasso faz com que tu se prepare melhor para as pessoas que sabem utilizar isso. Pessoas que têm medo de fracasso ao excesso ficam em pânico. Então, você tem que entender que o fracasso, ele está do teu lado.
todos os dias. Ele está ali, só esperando você pisar fora da linha e cair, ele vai te abraçar. Todos os dias ele está ali. Eu só preciso entender que eu preciso estar mais atento do que ele. Para isso, um bom planejamento, uma execução atenciosa, criteriosa, com intensidade e uma preparação. Eu acho que a gente precisa se preparar todos os dias. Eu falo da leitura, do buscar o seu próximo nível, de entender qual a minha próxima habilidade, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver hoje, qual a habilidade que eu preciso desenvolver esse ano, qual a habilidade que mais a empresa precisa que eu desenvolva. Eu, como empresário, eu preciso pensar nessa habilidade. Eu preciso pensar no meu próximo eu. O que eu vou precisar daqui a um ano? O que eu vou precisar daqui a 2 anos? Porque se eu não pensar nisso hoje e pensar nisso quando precisar, já vai estar tarde. A gente fala com os nossos clientes empresários. A nossa função é fazer eles performarem acima da média de mercado. Para isso, a gente está sempre olhando o próximo nível. O que vai precisar no negócio deles? Pensando no planejamento antecipado. Então, por quê? Porque aí eu sou mais esperto que o fracasso. Eu acho que usar o fracasso ao favor, né, de entender por que essa campanha não deu certo. Né? Então, lá e estudar o porquê que não deu certo, quais foram os motivos que não deram certo, para que na próxima isso não se repita. O que acontece muito é apertar no repeat, né, e fazer tudo igual. E aí o resultado vai ser o mesmo. Fazer o fechamento do evento, fazer o fechamento de uma campanha, de um projeto. No dia do fechamento. Exato, no dia. Quando os ânimos estão ali, a flor da pele, quando a coisa deu ruim. O que deu certo, o que deu errado. Exatamente, fazer o brainstorm ali, no fechamento ali, e a galera já anotando o que deu errado, onde eu acertei, onde eu errei, com tudo fresquinho, que a gente faz no final de evento. O que deu errado? O que a gente tem que melhorar para o próximo? O que tem que fazer não sei o quê? O que tem que fazer não sei o quê? Ah, nossa, mas isso é um excesso de zelo, um excesso de cuidado. Segunda-feira vocês conversam. Segunda-feira já passou 3 dias. E aí acontece o quê? Nas próprias empresas, né? Você vai fazer uma campanha de venda de um determinado tipo de produto. Você vai com uma expectativa que essa campanha vai gerar X. E, na verdade, não gerou. E aí, eu posso já, durante a própria campanha, ir corrigindo as rotas, saber o que eu posso fazer para melhorar, o porquê que não está dando certo, né? E chegar no final dessa campanha, realmente estruturar uma nova campanha com os erros que já teve. E aí vem com os erros dos outros, que tu falou, né? Então, observar o que já foi feito de errado, né? Em outras empresas que eu me conecto, buscar por biografias em relação a isso, e o que eu estou errando, e de que maneira que eu aproveito isso para não errar depois. Então, acho que entender que faz parte, né, a palavra fracasso, ela traz, muito forte, né, mas esses erros que a gente tem para que eu melhore, para continuar cada vez melhor. Então, entender que nem sempre vou ganhar. Exatamente. Que o jogo está aí para um ganhar, o outro perder. Nem sempre a minha vitória vai ser grande. Uma das coisas que eu acho que é interessante, e aí eu gosto de olhar para o nosso modelo de negócio, porque a gente tem contato. Vamos excluir os treinamentos que a gente tem pouco contato com os empresários, treinamentos nos online, enfim, mas vamos falar de imersão, processo de mentoria, os processos de consultoria que são os anuais, os processos curtos de 90 dias. Nós temos contato aí aproximadamente aí com 300, 400 empresários ano, 400, 300 modelos de negócios diferentes que a gente conhece a operação, a gente conhece os problemas, a gente conhece o que está dando certo e o que está dando errado. Essa percepção para nós ela é muito rica, porque quando chega um empresário de um modelo de negócio no qual é parecido ou um problema parecido, a gente já tem a percepção do fracasso, já sabe o que aconteceu. Ah, mas como é que você sabe? Olha, porque nos últimos 6 meses eu falei com 10 empresários que tiveram o mesmo problema e eles resolveram o problema dessa forma. E aí que a gente ganha assertividade. Então, uma das formas de resolver ou de evitar um fracasso é tendo uma mentoria, tendo uma consultoria que está em campo e que entende. Não é um consultor que nunca teve negócio, não é um consultor que não gera receita, não é um consultor que vende consultoria, mas de fato não opera. Né? É igual fazer uma aula numa pós-graduação de empreendedorismo com um professor que nunca empreendeu. Pô, nunca teve negócio, né? Porra, o cara nunca teve negócio. Como o cara nunca tu quer aprender a tua lucratividade se teu mentor não sabe ter um negócio lucrativo? O cara nunca pagou boleto, o cara nunca pegou perrengue na empresa, nunca viu. Tipo assim, sabe? A coisa não conecta. Então, você vai contratar o consultor para a tua empresa, eu acho que é fundamental para que você consiga evitar o fracasso, né? Mas pega alguém que entende de negócio, alguém que está realmente de negócio, alguém que vive dentro de negócio, alguém que já montou empresa, alguém que já teve problema de verdade, que já pagou boleto, contratou, demitiu funcionário, errou na contratação, errou na... Então, assim, esse ponto é importante, sabe? De vida real, tá? Porque senão é só teoria.
Só teoria. Aí o cara vai lá pegar uma TGA, Teoria Geral de Administração, um não sei o quê, um modelo disso, um modelo daquilo, e aplica, e aí a coisa sai fora da linha, o cara não sabe o que se faz, porque ele só aprendeu isso na faculdade. Ou às vezes nem em faculdade ele aprendeu. Né? Então, tomar esse cuidado. Mas quando tem essa percepção é muito legal, porque hoje estava fazendo a mentoria de manhã, aí o cara, mas é porque a gente tem esse problema e tal. Eu falei, cara, já vi 3 vezes esse problema só esse mês. Só esse mês. A solução, ela então, assim, a solução está pronta, porque pronta. A gente vive problemas de diferentes empresas todos os dias. Então, é muito fácil a gente ter essa percepção de evitar o fracasso. Então, é um nível de aprendizado muito grande e aí o empresário ganha muito tempo, né? Tempo e dinheiro, tempo né? E dinheiro. E agora, falando em tempo e dinheiro, tem aquele momento especial que é o nosso Papo de Dono. Papo de Dono é aquele momento que você já sabe, né? Que você pode ir lá no Instagram, Marcelo com 2 L's, _ Henrique, me seguir. Se você não me segue, pode me seguir, não tem problema nenhum. Segue lá e tem uma caixinha de pergunta. Papo de Dono. Você manda sua perguntinha lá ou pode colocar a pergunta aqui embaixo do vídeo mesmo, onde você está ouvindo, onde você está vendo. E a gente vai analisar, daí a gente vai selecionar algumas perguntas e a gente está respondendo aqui no próximo programa, porque nós temos um Papo de Dono hoje. Então, meu nome é Rosane, eu tenho uma fábrica e comércio de roupas. Hoje com 45 pessoas na equipe e buscando por novos talentos. Atualmente sou eu quem faço as contratações, demissões, enfim, o papel de RH. Em que momento ter um RH interno faria sentido na minha empresa? Já passou da hora. Pronto, próxima pergunta? Não tem um momento certo, né? Não tem um momento certo, mas no caso dela já passou da hora. 45 pessoas. Já passou da hora por quê? Porque eu tenho 45 pessoas, se eu for falar de vias de comunicação, eu já não consigo me comunicar direito. Se eu for pensar em férias, eu tenho férias todos os meses, porque se eu dividir esse número aqui, eu tenho 4 férias, basicamente, todos os meses. Então eu já tenho uma rotina de férias, contratações, demissões, chamadas de atenção. Eu já tenho um turnover aqui, eu já tenho uma redução e eu tenho que existir uma política também de retenção de talentos e essa política de retenção de talentos demanda tempo. Eu tenho que ter uma política de treinamentos comportamentais, táticos, de acompanhamento de colaboradores, de cultura empresarial, que aí o RH tem que fazer. Não é só contratação. Às vezes, o RH vai... mas eu contrato pouco. Mas, pô, já tem muita gente na tua equipe. Como é que você cuida da comunicação interna dos seus colaboradores? O que eles sabem da tua empresa? Como é que a gente faz o processo de retenção de talentos? O que é feito, o que não é feito? Porque se você está cuidando dos 45 colaboradores, Rosane, ela não está cuidando da empresa dela. Exatamente, era esse ponto, né? Enquanto ela está ali cuidando, a empresa está... Então, assim, em alguns modelos de negócios, assim, tem algumas literaturas, algumas linhas de pensamento, de defesa, que eles dizem que o RH tem que ser uma das primeiras pessoas a ser contratada na empresa. Isso não é uma verdade absoluta, porque você precisa levar em consideração o modelo de negócio que você vai fazer. Se eu tenho um modelo de negócio no qual já está previsto um grande número de contratação ao longo dos próximos anos, 1, 2 anos, eu vou crescer muito a equipe, eu já contrato o RH, logo no início da operação, para que eu consiga desenvolver plano de cultura, enfim, todos os processos que vai demandar um tempo, para quando eu tiver com as minhas contratações ativas, esse RH já está ali, ele já vai cuidar disso para mim. Agora, se eu tenho um modelo de negócio que é enxuto e eu não tenho uma previsão de um volume grande de contratação, eu consigo terceirizar algumas coisas, eu consigo absorver até que eu consiga ter 10, 12, mais que isso já começa a atrapalhar. Já mais que isso, eu já preciso ter alguém dedicado, porque eu já tenho mais pessoas na equipe. Então, mais que 10 pessoas na equipe já é quase que obrigatório. Não gosto de usar muito essa palavra, mas já é quase que obrigatório. Mas vai muito do modelo de negócio. Se eu tenho um modelo de negócio que tem previsão de escalar e contratar mais pessoas, já coloco o RH agora para definir os processos de contratação, de retenção, de atração de talentos, faz tudo isso logo de início. E é importante aí eu ter uma descrição de cargo do RH, né? O que eu espero do RH, né? Que muitas empresas colocam o RH para fazer outros tipos de ações, né? Então, eu ter uma descrição de cargo do que eu espero, o que eu procuro, né? O que o RH vai fazer dentro da minha empresa, né? E aí o próprio RH pode fazer isso. Pode fazer isso, exatamente. Por isso que se eu estou contratando o RH... Uma pessoa que já sabe, ele vai estruturar exatamente todo o setor, né, que é a parte de gestão de pessoas, né? Como a gente vai cuidar dessas pessoas. E assim como nós temos o medo do fracasso,
Também sabemos que o medo de crescer o negócio também existe, né? O medo de crescer, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Para crescer o empresário, ele vai ter que delegar mais. Será que eu vou conseguir delegar? Será que eu vou conseguir tirar, né, certas atribuições sobre o meu comando? Utilizar de mais recursos financeiros? Vou ter que formar a equipe? Então, esse medo ele é latente também, né? Tem o medo dos impostos. Medo dos impostos é bem comum, né? Não vou fazer mais porque senão eu vou pagar mais imposto. Tem muita empresa que a gente pegava, cara. Não, mas assim, verdade. Esse mês a gente não pode mais vender e é outubro. Porque senão, assim, eu vou ter que emitir nota, aí a gente vai ultrapassar o simples, aí não vai dar, isso aqui. Então, assim, agora a gente não pode mais vender. A gente não pode crescer. Aí tu barra a equipe, barra a produção. Então como é que tu vai trabalhar num pensamento limitado desse? E como superar esse medo? Com visão. Mindset ajuda, né? Tomar minha aguinha aqui. Olha lá, volta lá dos primeiros lá que é a cabeça... Mais citado, né? Cabeça de dono lá. Olha lá a cabeça de dono. Porque assim, Cabeça de Dono é o nosso podcast, Cabeça de Dono. Né? Quem tá aqui ouvindo esse e não ouviu o podcast Cabeça de Dono, tá lá, acho que é o terceiro, quarto, né? Dos primeiros lá. É o podcast fundamental, que fala de mindset, né? De mentalidade de dono. Então, é muito importante. Podcast 52 eu vou gravar de novo Cabeça de Dono nova. Mas enquanto isso você pode ouvir ele, Cabeça de Dono. Mas olha só, gerar muito e pouco resultado dá o mesmo trabalho. Crescer e não crescer dá o mesmo trabalho. Fazer muito ou pouco dinheiro dá o mesmo trabalho. Então eu preciso decidir que tipo de trabalho eu quero, que tipo de resultado eu quero. Tá? Mas eu tenho medo de crescer. Medo de crescer por quê? Qual de fato é a origem do medo? O medo está muito relacionado à crença. Tá? Muito relacionado à crença. Tudo que você viu, tudo que você vivenciou, tudo que você viveu e tudo que você entende como uma verdade absoluta. Só que você precisa entender que o seguinte, o que você viu, viveu e vivenciou não necessariamente é uma verdade absoluta. Não estou dizendo que é mentira, mas não é a única verdade. É a verdade que você conheceu, não necessariamente é a verdade que outras pessoas conheceram. Logo, o que acontece? Eu tenho medo de crescer, porque eu vou crescer demais, eu vou ter que trabalhar demais. Trabalhar demais me remete ao meu pai, no exemplo aqui, o meu pai que trabalhava demais e não tinha tempo para ver os filhos. Imagina só a pessoa que tem isso. Aí o que acontece? Quando ela vai crescer, ela não tem medo de crescer, ela tem medo de trabalhar demais e não ver os filhos crescerem. Então eu preciso entender qual a origem da minha... eu acho que existe um medo muito forte de delegar, né? De, não, isso aqui ninguém pode fazer. Não, isso aqui é só comigo, isso aqui é só comigo. Então, se eu crescer, eu vou precisar largar para outras pessoas na minha empresa fazerem alguns tipos de ações que eu faço, né? De algumas atividades que eu faço, eu vou ter que passar isso para outra pessoa. Então, existe. Na pesquisa que eu fiz, eu vi muito latente isso, né? Esse medo de eu ter que delegar e deixar de fazer coisas que eu acho que seja importante para mim. O empresário ele tem que delegar tudo. Ele tem que ser empresário, né? Tem que ser empresário. Senão ele é um funcionário da empresa. Se ele não tiver a capacidade de delegar, ele é mais um funcionário. Então ele precisa delegar tudo que seja operacional para que a empresa rode sem dependência dele. E ele consiga monitorar e acompanhar. Então assim, é entender dentro das dores de crescimento, né? Então as crianças estão crescendo, tem as dores da criança crescendo. Então uma das dores do crescimento é esse medo de crescer. Eu preciso entender a origem do que ele tá, por que ele tem esse medo de crescer e entender que não crescer e crescer vai dar o mesmo trabalho, tá? E aí procura um bom contador, um bom advogado para fazer um planejamento tributário adequado, porque às vezes você vai crescer, muitas vezes, né? Você vai crescer e você vai pagar menos imposto, porque uma coisa que você tem que entender, você que ainda tem um negócio pequeno, é que o simples, ele é simples, ele não é barato. Por isso que é simples, senão ele se chamaria barato. Então, ele é um regime tributário simples, mas não é que seja barato. E as pessoas ficam preocupadas porque, mas é que se eu vai romper o simples. Porra, que bom, vai romper o simples, faz um planejamento tributário adequado e sai vendendo, pô. Acaba com esse limite e provavelmente você vai pagar menos. E aí você vai conseguir olhar estrategicamente o teu negócio, contratar gente boa, porque um dos problemas de medo de delegar é porque só contrata gente ruim, né? Não gente capacitada, não treina essas pessoas de uma forma adequada, aí entende que as pessoas não têm competência. Mas não é que não tem competência, é que você está contratando a pessoa com um nível inferior que precisaria.
E aí eu estou delegando, a pessoa não está dando conta. Não, você precisa contratar a pessoa certa para aquela vaga. E aí você vai delegar de uma maneira mais tranquila e as coisas vão funcionar de uma maneira mais fácil. Perfeito. E um outro medo que apareceu é o medo de perder clientes, né? Ah, mas eu posso perder cliente. Como que os empresários estão preparados neste mercado que está tão dinâmico para não perder os seus clientes? Isso não acontece. Ninguém perde Isso cliente. Não acontece. Né? Perder cliente não acontece. Se perde clientes por alguns motivos. E aí eu vou te dar uma dica só. Tem vários motivos. Um dos motivos é a morte. Né? Se perde cliente quando o cliente morre. Mas o principal motivo que se perde o cliente, mau atendimento. Então, se você tem medo de perder cliente, começa a atender o teu cliente melhor. Começa a pensar no que a gente chama de experiência, né, do cliente. Começa a pensar em desenvolver um setor, uma pessoa na tua equipe dedicada para medir o nível de satisfação do teu cliente, para entender de fato a percepção que o teu serviço, o teu produto gerado para esse cliente está trazendo de percepção para esse cliente. Se realmente ele está percebendo o valor e se ele está encantado com o teu atendimento, com o teu serviço, com o teu produto. Se você cuidar disso, não vou dizer que você não vai perder cliente, porque vai perder. Mas se você tem medo de perder cliente, cuida do cliente. Cuida da experiência do cliente. Busca aquela literatura que é do Tony Shen, da Zappos, como você cria um serviço incrível. Busca aquela, não lembro, Satisfação Garantida, o nome do livro. Um livro excelente, como você cuida de cliente. Cuida de cliente, é importante. Eu acho que é eu investir nisso, né? Eu investir no treinamento e capacitação do meu funcionário, ele é muito importante. Tem muitos empresários com a mentalidade ainda muito baixa que tem receio de investir, né? Não querem investir, mas aí eu vou treinar, ele vai sair e vai levar tudo isso lá para a concorrência, né? Então, esse investimento contínuo, e não pode ser algo pontual. Ah, não, eu fiz isso, paguei uma palestra, lá os funcionários foram numa palestra que teve lá em determinada instituição e vai acreditar que a pessoa vai sair daquela palestra e vai voltar... Uma palestra gratuita. Uma palestra gratuita, eu acho que vai resolver. Não é isso. Porque a gente está lidando aí com pessoas que elas já têm lá 20, 30 anos, elas têm um modelo de vida. Elas têm um modelo que elas seguem já, né? E não vai ser uma palestra que ela vai entender. Então, existe um processo de como fazer, né? E que tenha consistência. Então, investir nisso para a equipe, ele já tem que fazer parte da rotina da empresa. Já ter isso. Por isso, né? Que essa área de experiência do cliente... Já tem que estar nos custos da empresa. Exatamente. Né? Porque é a área de experiência do cliente que vai dar embasamento no que não está funcionando. Uhum. E não é pós-venda, é a experiência do cliente, a experiência toda do cliente. E buscar, o que eu estou pegando muito com as empresas, é a excelência no atendimento, mas não aquela excelência no atendimento que tu coloca no Google e já sai lá aquela excelência. Não, é a excelência no atendimento em todos os processos, da chegada ao final. Né? Inclusive, se a tua empresa ela produz determinado tipo de produto, a produção ela tem que ser. Imagina se tem uma empresa que ela produz e vende o mesmo produto. Aí o atendimento foi fantástico, foi fabuloso, nossa, foi tudo muito bem. E a pessoa veio buscar o produto que ela encomendou e na hora que ela chegou em casa não era tudo aquilo. O atendimento foi excelente, mas a produção não foi. Sim. Então eu tive erro aí no meio do caminho. Então essa excelência em atendimento ela vai de encontro em todas as etapas, né? Então é algo que vale sim a pena o empresário hoje investir nisso, porque aí raramente ele vai perder o cliente. E quando ele perde, é algo que eu considero inclusive positivo, porque ele perdeu. O cliente ele foi para uma outra empresa, chegou lá, ele viu que realmente, né, onde ele estava que era bom, e ele volta mais fiel ainda. Sim. Né? Então essa percepção é importante. Às vezes ele só conhece o que é bom depois que ele conhece o ruim. Depois que ele conhece o ruim. Exatamente. E para fechar, como que tu pode sugerir aos nossos seguidores e ouvintes aqui a lidar com o medo quando ele aparece? Daí qualquer tipo de medo, né? Apareceu aquele medo, aquela friozinho na barriga, aquele te puxando para trás, né? Que o medo te puxa para trás, né? Diz não vai, né? Quando isso acontece, qual é a ação que ele tem que ter? O tipo de avaliação ele tem que ter em relação a esse medo? Esse medo ele é funcional, é um medo certo, né? É algo que está me chamando a atenção, é algo que está querendo me travar? Acho que o que eu gosto de fazer quando a gente tem momentos de incerteza, momentos de medo, é fazer algo que eu consiga oxigenar minha mente. Porque o medo é uma questão emocional, né? Então, assim, o medo ou um problema, você está dentro dele. Então, se eu estou dentro dele, eu não consigo oxigenar, não consigo pensar nisso. E o medo paralisa.
O medo paralisa. Então, o que eu sugiro aqui é vamos enfrentar o medo, né? Enfrenta esse medo. Seja forte, muito bonito corajoso. de fazer. Não, que tipo de coisas que você faz que mais oxigena a tua mente, que você consegue arejar? Tem pessoas que vão fazer exercício, vai raciocinar, vai caminhar, vai tomar um banho. Eu, quando estou pensando em alguma coisa que eu preciso, eu vou tomar um banho. Eu vou dar uma oxigenada na minha mente para arejar as ideias e entender se isso realmente está fazendo sentido. O quanto que isso é emocional e quanto que é racional, o quanto que faz sentido nisso e eu pensar numa solução. O empreendedor ele sempre pensa numa solução. Como é que eu posso resolver isso? De que forma que eu posso fazer isso? Preciso de apoio? Consigo fazer isso sozinho? Porque aqui é um ponto. Tem coisas, e quando a gente fala em questão de medos, muitas delas a gente não consegue resolver sozinho. Eu ia falar sobre isso. A gente precisa de buscar apoio. ajuda, né? Precisa de apoio. Então, assim, quem que pode me ajudar com relação a isso? Mas alguém que realmente possa... Alguém que esteja habilitado. Alguém que entenda. Não é um amigo, né? Não é um amigo. Eu tenho medo disso aqui. Ok. Tá fazendo sentido ter esse medo? Não sei. Mas quem que pode me ajudar com relação a isso? Eu procurar um apoio de quem que possa me trazer uma percepção, não com os meus olhos, não com as minhas lentes, mas de uma visão externa. De uma visão externa. A PNL diz, o Tony diz, que é muita questão que o mapa não é o território. O mapa é uma representação gráfica do território. E quando a gente tem medo, a gente entende que a gente está dentro do mapa e que o mapa é o território. Ou seja, que aquilo ali é aquela verdade que todas aquelas limitações são impostas por aquilo ali. Só que quando eu trago uma ajuda externa que me mostra que o mapa não é o território, é só uma representação gráfica daquilo ali, eu percebo que eu sou muito maior do que aquele medo. Isso, feito tudo isso com técnica. Estou falando super rápido aqui, uma coisa que demoraria 2 horas para a gente conseguir contextualizar. Mas para essa pessoa conseguir entender que ela traz e ela tem uma percepção do medo, fica muito pequenininho. Eu sou muito maior que isso. Como é que eu estou fazendo isso? Só que isso ela consegue através de ajuda, através de um direcionamento, através de alguém que realmente consiga direcionar e trazer essa percepção. Porque muitas vezes ela está tendo medo e é irracional esse medo. Às vezes é algo que remete a esse medo, né? Então tem que entender muita coisa relacionada a isso. Se você está com medo de curtir, não precisa ter medo, só curte ali. Não vai acontecer nada. Medo de compartilhar. Coloca aqui pra gente se fez sentido esse conteúdo para você, se te ajudou, quais os teus principais medos, se você tinha um medo irracional, coloca pra gente, deixa a gente saber. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. Bate-papo rápido aqui, falando de medo, passa rápido, passa voando. Muito legal esse tema, gostei de falar sobre esse tema. Semana que vem a gente volta com mais um podcast, uma série de provocações. Semana que vem tem conteúdo bom, nós vamos falar sobre o supercérebro, né? Como que nós vamos ativar a cognição, o pensamento, fazer aflorar as ideias. Melhorar as decisões, inclusive, né? Melhorar as Isso decisões, ajuda o empresário. Potencializar a percepção do empresário. Tema bom para semana que vem, então já anota aí, a gente te vê semana que vem. Ativa o sininho. Ativa o sininho para semana que vem, podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau.